a pessoa que nós somos reflete diretamente no jurista que nós seremos, tá? Então, essas duas coisas não podem estar desligadas. E a formação do imaginário tem um impacto enorme na nossa personalidade. Entre a nossa experiência sensível e a nossa vida intelectual, entre a experiência sensível e os conceitos mais abstratos, digamos assim, o nosso intelecto, tem algo aqui no meio, que é exatamente algo, assim, uma das coisas que está nesse meio aqui é exatamente o nosso imaginário. Então, como o imaginário está no meio aqui, ele acaba funcionando como uma espécie de, vamos dizer assim, soldado que guarda as portas do nosso intelecto, tá? Ou então ele é uma espécie de chave que abre a porta do nosso intelecto. Se o nosso imaginário estiver muito pobre, ele acaba impedindo que nós compreendamos algumas coisas. E pior ainda, se o nosso imaginário estiver deformado, ele acaba nos induzindo a uma confusão. Vocês já vão entender por quê, mas quando o nosso imaginário está deformado, a verdade se torna inverossímil. Tá? A gente ouve a verdade, a gente vê a verdade, e aquilo causa, assim, nos causa uma espécie de perplexidade. A gente tem dificuldade de acreditar, de ver melhor, de compreender. Tá? Quando nós temos contato por meio dos nossos sentidos externos com qualquer objeto, nós vamos ter, por exemplo, vamos pegar o contato visual, que fica mais claro. Nós vemos uma determinada coisa, e isso, de um certo modo, excita aí, né? Por exemplo, os nossos sentidos, os olhos, e a gente forma uma imagem na nossa cabeça. Então, é aquilo que a gente está vendo. Veja que esse é um fenômeno muito concreto. Nós vemos um objeto específico, num determinado momento, num determinado local. Se nós sairmos dali, nós já não estaremos mais vendo aquele mesmo objeto. O que acontece? Imagina que você parou de olhar para uma determinada coisa, você ainda consegue lembrar daquela coisa específica. Perceba que isso já é um ponto, vamos colocar assim, de abstração um pouquinho maior, porque você está acessando algo que já não está imediatamente excitando os teus sentidos externos, tá? Você está acessando uma recordação, né? Uma memória. Então a gente poderia chamar, se aquele primeiro fenômeno nós poderíamos chamar de sensação, tá? Essa percepção imediata, agora esse acesso na nossa lembrança desse objeto, nós poderíamos chamar de imagem, tá? O que acontece após isso? Nós vamos ter um novo salto de abstração. Quando nós vamos vendo vários objetos da mesma espécie, aí, do mesmo tipo, tá? Nós vamos formando uma espécie de arquétipo daquele tipo de coisa, certo? Esse arquétipo, os estudiosos aí, vamos pegar na tradição aí aristotélico-tomista, né? São Tomás chamava isso de fantasma, tá? Ele é o último passo de abstração antes do intelecto. E é desse fantasma que o nosso intelecto é a partir dele que o nosso intelecto vai formar os conceitos. Então o nosso intelecto o São Tomás chamava isso de intelecto ativo, né? Essa potência da nossa inteligência de ir lá captar os elementos essenciais da coisa e conseguir formar um conceito abstrato, puramente intelectual. Já não tem mais cor, não tem mais forma física, né? É uma ideia que a gente tem da coisa. Percebam que, então, entre a experiência e o conceito, a gente tem essa parte dos fantasmas, tá? Eu detesto esse nome. Vamos colocar abstração sensível, né? Mas nós temos esse digamos assim, esse meio termo, esse algo que fica no meio. Então, você só consegue formar o conceito e acessar a sua vida intelectual se você tem um imaginário que te fornece os arquétipos necessários, os fantasmas, né, usando esse conceito mais clássico, necessários para a formação dos conceitos. É exatamente, digamos, esse conjunto de fantasmas, de arquétipos que eu chamaria de nosso imaginário. Então, assim, percebam que o imaginário ele funciona como uma espécie de, assim, portão, né, de segurança da nossa inteligência. Se digamos assim, ele determina os conceitos que vão entrar na nossa
inteligência ou não. Se o nosso imaginário estiver muito pobre, tá? Ele não tem as entradas necessárias para a formação de alguns conceitos, e isso vai, então, impedindo o enriquecimento da nossa vida intelectual. Isso tem vários casos em que isso já aconteceu no direito, tá? Eu vou dar só um exemplo para vocês, bem simples. Se eu perguntasse em sala de aula, e eu já fiz esse teste em sala de aula, quantos presos você acha que tem no Brasil para cada vaga no sistema prisional? Provavelmente, você diria algo assim, em torno, sei lá, pelo menos 5, 6 presos para cada vaga, ou mais, tá? Mas os alunos nunca respondem menos de 4 ou 5. Então, eles acham que tem 4 ou 5 vezes mais presos do que vagas. Eu olhei hoje mesmo no Prison Studies, que é um site que compila dados do mundo inteiro. Então, atualmente, nós temos 1,7 presos, 1,7 preso no Brasil para cada vaga no sistema prisional. Então, percebam que o fenômeno da lotação ele é muito inferior ao que, em geral, as pessoas acreditam. E por que isso acontece? Porque já houve todo o trabalho de formação de um imaginário. Quando você fala de superlotação, você já imagina aquela cela mais superlotada que foi a que apareceu. Então isso foi te alimentando com imagens, tá? E você foi formando uma espécie de arquétipo da condição atual do sistema prisional no Brasil. Então esse é o imaginário que você tem do fenômeno. E ele faz você acreditar num dado que é irreal. Veja que mesmo eu te dizendo que é 1,7, você tem até dificuldade. Talvez você diga, vou verificar esse dado. Você resiste um pouco. É aquilo que eu falava. A verdade, quando o imaginário está deformado, a verdade se torna inverossímil. Quando o imaginário está muito intoxicado, tá, com imagens e narrativas irreais, o falso pode se tornar óbvio. Tá? Então, se você perguntar, a pessoa fala, não, isso é óbvio que assim, se tornou intuitivo. Tá? O imaginário foi de tal modo alimentado com uma narrativa irreal que o falso se tornou intuitivo.